Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Graças a Deus por mais uma edição do Pão das Três. Bem-vindos, bem-vindos irmãos de outras igrejas locais, familiares, amigos, colegas, todos que estão chegando aí para mais um culto ao nosso Deus. Hoje é sábado, 13 de março de 2021, são 15 horas. Hora de alimento espiritual, hora da palavra de Deus. Vamos juntos, vamos passar aí um tempo precioso diante de Deus. Esperamos que seja um tempo de edificação, de fortalecimento da nossa fé, fortalecimento espiritual por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que nos foi dada por Cristo Jesus. Graças a Deus por esta tarde. Bem-vindos, irmãos. Vamos orar, dedicando a Deus este culto. Esperamos também que tudo que aqui for feito, for dito, que o nosso coração sincero e disposto diante de Deus, que este culto, de uma forma geral, seja agradável a Deus, pois só Ele é digno de louvor, digno de adoração. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma edição do Pão das Três, te louvamos pela condição espiritual que desfrutamos em Cristo Jesus, pela liberdade que há em Cristo, liberdade que temos, que gozamos em Cristo Jesus, para te cultuar, para proclamar tua palavra, para a comunhão contigo, por meio do Espírito, comunhão uns com os outros, comunhão com teu povo. Te louvamos por este tempo precioso para nós, que seja prazeroso ao teu coração, que este culto te dê prazer, lhe seja agradável. Pedimos estas bênçãos, confiados em Jesus Cristo. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Um hino muito conhecido do nosso cantor cristão, hino 366 do nosso cantor cristão. Firmeza, graças a Deus, porque em Cristo Jesus colocamos, depositamos, entregamos a nossa fé em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor, para que vivamos a vida abundante que Ele nos deu em sua morte na cruz e em sua ressurreição. Todas estas verdades estão expressas neste hino lindíssimo. Vamos cantar juntos, é um hino com 4 estrofes. Nós vamos cantar agora as estrofes 1 e 2 e depois da nossa mensagem nós cantaremos as estrofes 3 e 4. 366 do cantor cristão. Vamos cantar juntos louvando a Deus. Sacrifício
Cristo, firmes em Jesus, firmes na palavra de Deus, na palavra que se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, por meio da fé na graça de Jesus. Temos plena salvação, temos plena satisfação. Exaltado, portanto, seja o nosso Deus. Vamos prosseguir com as considerações na carta de Paulo aos Gálatas. Já passamos pelo capítulo 1 e hoje vamos prosseguir. Vamos iniciar as considerações do capítulo 2. Gálatas é uma carta com 6 capítulos e hoje vamos para o capítulo 2. Gálatas 2, de 1 a 8. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos devagar, com tranquilidade, sem pressa, sem prazo, sem pressão, a não ser a responsabilidade de considerar a palavra de Deus, de pregar, mas não temos aí um prazo para terminar os 6 capítulos. Nós vamos caminhando com muito prazer, com muita alegria e responsabilidade em torno da palavra de Deus. O pastor Júnior tem trabalhado com o livro de Provérbios e nós estamos aqui na carta aos Gálatas. O pastor Israel, um tempo atrás, aí trabalhou os 22 capítulos de Apocalipse e tem trabalhado também o livro de Eclesiastes nos cultos de quarta-feira. Então, é assim, temos prazer, alegria e muita responsabilidade em considerar a palavra de Deus. Esta é a tônica do ministério colegiado da Igreja Batista em Vila das Belezas. Vamos lá? Gálatas 2, de 1 a 8. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também em mim com eficácia para com os gentios. Nós vamos ficar aqui no versículo 8, vamos terminar por aqui, e na próxima edição do Pão das Três comigo, que vai ser só em abril, se Deus permitir, porque nós teremos aí um tempinho de férias, nós vamos retomar a partir do versículo 9 aqui do capítulo 2. Hoje, de 1 a 8, portanto.
O apostolado de Paulo junto aos gentios, ou seja, junto aos não-judeus, foi seguido fielmente, a ponto de passar aí um bom tempo sem ir a Jerusalém. Jerusalém, inclusive, depois que Paulo se converteu, depois que Paulo entregou a sua vida a Jesus e ao serviço do Evangelho, Jerusalém, embora com toda a sua importância religiosa, histórica, cultural e até em termos de histórico do próprio apóstolo Paulo, que era um judeu da tribo de Benjamim, Jerusalém para Paulo havia se tornado mais uma cidade. Era uma cidade importante? Sim, mas Paulo estava tão envolvido com o seu ministério específico para com os gentios que Jerusalém tinha importância, mas não a importância que teve antes da sua conversão. O versículo 1 fala de um tempo aí de 14 anos subir outra vez a Jerusalém. Nós não temos aqui como afirmar que ele ficou 14 anos sem ir a Jerusalém. Há pessoas que afirmam que este tempo realmente se deu, em que ele ficou sem ir a Jerusalém. Mas a ideia presente aqui é que Jerusalém não tinha para Paulo nenhuma importância do ponto de vista religioso, exceto pela presença da Igreja de Cristo lá. Então é nisso que nós devemos nos ater. Veja que no versículo 2, inclusive, ele diz: eu subi, ou seja, eu fui a Jerusalém por uma revelação. Então, de novo em Jerusalém, Paulo se cercou dos crentes em Cristo Jesus. Barnabé, Tito, Pedro, João e Tiago, pastor da igreja de Cristo em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor. O que estava importando para Paulo quando ele ia a Jerusalém, ou quando ele se referia a Jerusalém, era o Evangelho, era o reino, era a igreja de Cristo, era o reino de Deus e do seu Cristo. Era isso que importava para Paulo quando ele ia ou quando ele se referia a Jerusalém. O rompimento com as amarras do judaísmo fora tão radical que Paulo volta a Jerusalém por revelação. Nós não temos aqui uma informação precisa de como se deu essa revelação. Alguns alegam que foi aquela profecia do profeta Ágabo, mas não há como ser taxativo nisso aqui. O fato é que Deus revelou esta ideia, assim, está presente, nós podemos trabalhar em cima dela, que Deus revelou ao apóstolo, diretamente a ele, que ele deveria ir a Jerusalém. Para quê? Para encontrar os irmãos, para encontrar o pastor da igreja, para falar com os líderes, para defender o evangelho que ele estava pregando aos gentios. Então, Jerusalém, para o crente em Cristo Jesus, Paulo, para o apóstolo Paulo, era o reino de Deus, era a igreja de Cristo, era o evangelho. Esta era a Jerusalém que Paulo considerava, que Paulo queria trabalhar. O versículo 2 diz que ele foi expor o evangelho. Que autoridade, né? Que idoneidade, que dignidade do apóstolo expor o evangelho. Sim, era servo do evangelho, era apóstolo de Cristo, era servo da igreja de Cristo Jesus em todos os lugares e não foi diferente quando chegou em Jerusalém. A expressão expus o evangelho da graça, o evangelho do senhorio de Cristo, o evangelho da liberdade em Cristo Jesus, que é o único evangelho que existe, o único evangelho que tem de ser exposto,
por pessoas como Paulo, por pessoas que entregam sua vida a Cristo. Só há um evangelho a ser pregado, um evangelho a ser exposto. Que evangelho nós temos exposto? Se é que o temos. Que evangelho temos pregado? Que evangelho temos vivido? Só há um evangelho para ser exposto, para ser pregado, defendido, quando for o caso, e para ser vivido. O evangelho da graça de Jesus, do senhorio de Jesus, da liberdade que temos, que gozamos em Cristo Jesus. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se ou obrigado a circuncidar-se. Nós sabemos que a igreja de Cristo na Galácia estava sob ataque de falsos irmãos judaizantes que queriam evocar práticas ritualísticas da antiga aliança e enxertá-las na graça de Jesus como sendo a condição sine qua non para a salvação, para a comunhão com Deus. E uma destas práticas era a circuncisão. A pergunta que nós devemos fazer, olhando esse versículo 3 de Gálatas capítulo 2, quem pode nos obrigar a alguma coisa que é contrária à mensagem do Evangelho? A circuncisão, ela teve o seu valor enquanto vigorou a antiga aliança. Ao que sabemos, a igreja foi concebida a partir da nova aliança. Então, qualquer coisa que seja à margem do evangelho, que esteja, ou que seja até mesmo contrária ao próprio evangelho, quem pode nos obrigar a praticar tais coisas? Quem tem autoridade para nos fazer enredar por estas estradas? Nossa liberdade, ela não foi conquistada por nós não temos mérito nenhum, mas nossa liberdade foi outorgada por Cristo Jesus a preço de sangue, no caso, o seu sangue precioso, o sangue da nova aliança, o sangue da liberdade. Foi no sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados de toda maldição, de todo pecado, de toda a impossibilidade nossa, inclusive, de fazer alguma coisa agradável para Deus. Mas a partir do sangue de Cristo, nós somos aceitos por Deus. A partir do sangue de Cristo, nós não somos obrigados a nada, exceto a fidelidade ao próprio Deus, a lealdade ao próprio Cristo e a sua palavra. Então, este versículo 3, ele é rico em significado. Nada e ninguém deve nos obrigar a fazer qualquer coisa que não seja preceituado pelo próprio Evangelho, que não seja preceituado pelo ensino de Cristo ratificado pelos apóstolos. Que tranquilidade isso nos dá, que paz isto enche o nosso coração. O versículo 4, e por isso, então, com muita conexão aí ao argumento do versículo 3, e por isso, por causa dos falsos irmãos, de novo esta expressão aqui presente, falsos irmãos que se tinham entremetido, ou se intrometido mesmo, e secretamente, olha só o aspecto sorrateiro aqui, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O que pode ser mais danoso ao povo de Deus, à igreja no caso, do que falsos irmãos? Precisamos ter muita habilidade para identificá-los, porque eles causam um dano muito grande ao povo de Deus. Veja os termos usados aqui pelo apóstolo: espiões intrometidos. Podemos aqui acrescentar sorrateiros, sagazes, perspicazes,
que agem nas sombras sob as quais estão envoltos na escuridão do próprio coração, visando apenas uma coisa: tumulto, confusão, contenda e também com muita insubordinação. Falsos irmãos. Pode ser que você esteja pensando em alguém agora. Não duvide da capacidade de alguém ser falso. Não duvide de alguém que se apresenta como crente piedoso ser um enorme falsário, né? Uma pessoa que age a serviço de Satanás, enredado pelo próprio coração, prestando desserviço ao Evangelho, provocando dano à unidade do povo de Deus, ao próprio nome de Cristo. Estas pessoas, elas não suportam a alegria da liberdade que desfrutamos em Cristo Jesus. Por isso causam danos, causam confusões, tumulto, geram desconforto, são danosas e são também insubordinadas. São características verificáveis, mensuráveis, que nos ajudam a perceber a presença de pessoas assim. Geralmente são minorias, são poucas, mas que pela inteligência, pela sagacidade, pela instrumentalidade do próprio diabo, causam um dano terrível ao povo de Deus. E eu não sei se vocês perceberão, no versículo 4, novamente o tema da carta aos Gálatas. Veja a parte central do versículo 4. Liberdade que temos em Cristo Jesus. Pela segunda vez aparece o tema dominante da carta. Liberdade em Cristo Jesus. Versículo 5. Aos quais, ou seja, a estas pessoas, aos falsos irmãos, nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Nós falamos muito de sujeição, né? E sujeição é um princípio bíblico, hétero e neotestamentário. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Sujeitar-vos uns aos outros no amor de Cristo, né? Sujeitar-vos a Deus. Todas estas premissas estão aí patentes, presentes na palavra de Deus. Mas é importante, olhando este versículo 5, que a coisa foi tão séria lá na Galácia, que Paulo chega a dizer que nem por uma hora cedemos com sujeição àquelas pessoas, objetivando que a verdade do Evangelho permanecesse. Então, o princípio bíblico da sujeição, ele não está presente aqui. Ele não se aplica se o que está em jogo é a verdade do Evangelho. Olha só que coisa interessante. Quando a verdade do Evangelho está em jogo, o argumento da sujeição, o princípio da sujeição aos outros, ele não pode ser evocado, principalmente para quem tem má intenção. Por quê? Porque a verdade do Evangelho se sobrepõe a tudo e a todos. A verdade do Evangelho deve prevalecer e permanecer. Por que Paulo não se sujeitou aos falsos irmãos? Para que a verdade do Evangelho permanecesse. A explicação está no próprio versículo 5. Significa que nós temos liberdade em Cristo Jesus para rejeitar, para não nos sujeitarmos, para repelir, para repreender. Temos liberdade em Cristo Jesus para julgar quaisquer ataques ao Evangelho, seja de onde vier, seja de quem for. Quando o que está em jogo é a mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho, e era o caso, por quê? Porque a graça de Jesus estava sendo colocada em xeque, estava sob crítica e sob ataque, então nós estamos falando de algo essencial ao próprio Evangelho.
Quando o que está em jogo é a mensagem do Evangelho, não cedemos, porque a verdade deve prevalecer. A verdade do Evangelho, ela deve prevalecer sobre pessoas, sobre grupos. A verdade do Evangelho deve prevalecer sobre segmentos, sobre ideias, inclusive, sobre líderes, sobre correntes, sobre pessoas que influenciam, sobre influenciadores. A verdade do Evangelho é e está acima de tudo e de todos. Às vezes, nós nos impressionamos com pessoas, com ideias, com novidades, com correntes de pensamento, com o poder propriamente dito que pessoas têm e exercem e impõem, e através de sua influência acabam arrastando multidões. Tomemos cuidado. Não nos impressionemos com as pessoas, mas com a verdade do Evangelho. Porque entre o poder humano e a verdade do Evangelho, sempre devemos ficar com a verdade. E o pensamento de Paulo acerca disso, ele vai sendo desenvolvido no próprio texto. Veja o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, olha a maquiagem, né? Olha a cera, olha a questão estética aqui, a questão externa sendo evocada, né? Aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, ou seja, isso não me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Como dissimulam os que geram tumulto? Como são dissimulados os que causam confusão? Como são hipócritas, né? Como tem capacidade estas pessoas de dissimular, de criar uma cortina de fumaça, de ficar ali só na espuma, só na superfície. Inclusive vestidos de muita arrogância. Eles pairam, né? Como que flanando aí sobre os réis mortais, se julgando intangíveis, né? Inalcançáveis, como que vivendo aí num mundo deles mesmos, e as outras pessoas tendo de viver em função delas, estando à disposição delas e tendo que acatar suas ideias, seus pensamentos. E Paulo evoca um princípio do Antigo Testamento para refutá-los, para rejeitá-los. Qual o princípio? Deus não aceita a aparência do homem. Ainda bem, graças a Deus. Não nos impressionemos com as pessoas. Deus não se impressiona com a estética, com a forma, né? Nós muitas vezes somos enganados, Deus não. Nós muitas vezes nos impressionamos com pessoas que são falsas, que são mentirosas, que estão a serviço do próprio coração enganoso e a serviço do diabo. Deus não. Deus não se deixa levar por isso. A igreja precisa tomar muito cuidado para não se encantar com pessoas habilidosas. Sim, essas pessoas elas têm muita habilidade. A igreja não pode se encantar com pessoas cheias de retórica e estética sofisticadas. Sim, geralmente estes são cheios de retórica e cheios de sofisticação. Por isso encantam. Por isso, e a palavra encantar aqui ela tem esse sentido mesmo de ludibriar, de enganar, de enredar as pessoas para um caminho mau. Paulo chama estas pessoas de falsos irmãos. As aparências, elas enganam. Tomemos cuidado. O coração humano engana. O evangelho não engana. Se as pessoas podem enganar, se o coração humano pode enganar, o diabo é enganador por natureza, o evangelho não engana. A verdade do evangelho, ela ilumina, ela esclarece,
ela traz todas as coisas à tona. Os que geram tumulto são inteligentes e astutos. Cuidado, cuidado com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Dentro da igreja, inclusive, é muito triste dizer isso, mas é o que aconteceu lá com a Igreja de Cristo na Galácia, aconteceu em Colossos, aconteceu em Corinto, perdão, e acontece em todos os lugares onde há pessoas. Então sejamos seletivos, né? Percebamos quando alguém está querendo se sobrepor, se projetar, fazer a sua ideia valer a todo custo, quando a motivação não é o próprio Evangelho, não é a verdade do Evangelho, não é a glória de Deus, mas a motivação é uma ideia da pessoa, quando ela é provida aí de muita vaidade, quer fazer valer um plano, uma corrente de pensamento. A gente precisa tomar cuidado, porque essas pessoas são inteligentes, são sorrateiras, são astutas, elas dissimulam, criam cenários, criam cortina de fumaça para desviar o foco do que é essencial e querem adoração para si, querem que suas ideias sejam seguidas a ferro e fogo. Sabe o que Paulo e, é claro, a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Tudo isso precisa ser rejeitado, precisa ser repelido, porque Deus não se deixa levar por estas coisas. Deus não se encanta com a aparência dos homens. Deus conhece tais pessoas e a igreja, por sua vez, tem o dever de percebê-los. Então não vamos usar aqui um argumento falso de que essas pessoas são imperceptíveis, então a gente não sabe onde elas estão. Nós sabemos. Não foi Jesus quem disse que pelo fruto as pessoas são conhecidas? Nós sabemos pela conversa, nós sabemos pelas ideias. Então, se Deus rejeita tais pessoas, nós devemos fazê-lo. E é dever, sim, da igreja, e aí principalmente dos pastores, dos líderes, como foi o caso de Paulo, apóstolo de Cristo, para os Gálatas. É nosso dever perceber tais pessoas, rejeitar tais pessoas e expulsar tais pessoas. Então, quando a igreja, muitas vezes na sua inocência, na sua ingenuidade, questiona porque alguém, porque um grupo está sendo aí deixado de lado, será que não é a verdade do Evangelho que está em jogo e nós, pastores e líderes, precisamos tomar decisões firmes e duras para eventualmente colocar alguém de escanteio ou até mesmo expulsar do nosso meio? Em defesa do quê? Da pessoa, do grupo, da corrente, da ideia? Não. Em defesa da verdade do Evangelho, da integridade do próprio Evangelho, do reino de Cristo, porque é isto que está em jogo. Nós temos o reino das trevas e o reino da luz. E o reino da luz tem os seus princípios que precisam ser mantidos, defendidos e precisam prevalecer sobre grupos, ideias, pessoas e quaisquer outras coisas. Bom, fica aí então o ensinamento muito importante para que a igreja seja madura e capaz de perceber quando algo coloca em xeque, em jogo, a verdade do Evangelho. Algo ou alguém, uma ideia, as ideias não nascem nas árvores, elas nascem no coração das pessoas. As ideias, as correntes de pensamento, elas não brotam do oceano, elas vêm da inteligência, da sagacidade, da perspicácia humana. Veja, o que essas pessoas têm a ver com o Evangelho? Nada. Olha o finalzinho do versículo 7, do versículo 6, perdão. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, porque sempre parecem, sempre se projetam como tais, sempre se colocam em voga, né, na vanguarda ali, querendo projeção, querendo holofote. Vejam, nada me comunicaram, porque nada tem a ver com o Evangelho, e o que não tem a ver com o Evangelho não tem a ver conosco. O que não tem a ver com o Evangelho não tem a ver com a igreja. Nada me comunicaram. O que as pessoas têm a ver com o reino de Deus?
Nada. São falsos irmãos. São pessoas que tumultuam e que causam muito dano. Vamos para o versículo 8, para a gente finalizar. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para Pedro ser apóstolo junto ao povo judeu, esse, Cristo Jesus, operou também em mim, Paulo, com eficácia para com gentios, ou seja, os não-judeus. Paulo e Pedro estavam no mesmo nível. Dois apóstolos. O mesmo Jesus comissionou tanto um quanto o outro. É provável, e isto é perceptível nos textos lidos, sobretudo o livro de Atos e as cartas de Paulo, é provável que a igreja em Jerusalém, uma igreja de cunho histórico, cultural e até religioso judaico, é provável que a igreja em Jerusalém, que era pastoreada pelo irmão de Jesus, Tiago, tinha predileção por Pedro, por razões naturais e compreensíveis. Pedro havia sido apóstolo do grupo ali dos 12, do colégio apostólico instituído por Jesus. Pedro veio antes de Paulo. Pedro era o apóstolo de Cristo para os judeus, pastor das ovelhas de Jesus em Jerusalém. Bom, então, natural que a igreja em Jerusalém tivesse predileção por Pedro. Porém, a influência que a igreja de Jerusalém exercia e envolvida aí com questões judaicas, com seu histórico, sobre as demais igrejas, as igrejas dos gentios, por exemplo, gerava certos inconvenientes. E isto está presente na carta aos Gálatas. Será que nós devemos tomar cuidado com predileções? No reino de Deus, todos servem o mesmo Senhor e o mesmo Evangelho. Inclusive, aos coríntios, há uma questão aí dessa natureza também. Uns achavam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Isso é muito perigoso. Quando se trata de serviço cristão piedoso e digno, e no caso de Pedro, no caso de Paulo, no caso de Tiago, no caso de João, é disso que se trata, serviço cristão piedoso digno, executado, efetuado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem é glorificado? É o nome do Senhor. Quem é edificada? É a igreja do Senhor. E é isso que importa. Deus não se deixa levar pela aparência, mas tem prazer no coração contrito e puro, no coração sincero, arrependido e cheio de humildade, no coração reto, portanto. Então, nós devemos tomar cuidado com predileções, com preferências, porque se há alguma coisa para nós termos predileção ou preferência, é o próprio Evangelho. E às vezes nós confundimos o serviço com a pessoa. Nós confundimos o Evangelho com a pessoa. O Evangelho não pode ser confundido com as pessoas. O Evangelho é Cristo. Nós todos estamos a serviço do Evangelho. Seja Paulo, seja Pedro, seja eu, seja você, seja quem for. Quem deve aparecer é Cristo. Quem deve prevalecer é o próprio Cristo, ou a verdade do Evangelho de Cristo que deve prevalecer sobre grupos, sobre pessoas, sobre quem trabalha, sobre quem influencia. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 8 que aquele que operou em Pedro operou também nele, nós temos aqui uma cutucada, né, cheia de propósito e cheia de cirurgia aqui. Olha,
Cristo que comissionou Pedro, comissionou a mim também. E ambos estavam revestidos da mesma autoridade apostólica para que o evangelho prevalecesse. Tomemos cuidado com predileções, tomemos cuidado com a forma, tomemos cuidado com a estética, porque para Deus o que vale é o coração, para Deus o que vale é a verdade prevalecendo. Cuidado, tomemos cuidado com pessoas que se apresentam com uma cortina aí de fumaça, cheios de intenções que são discutíveis e que se apresentam com muita eloquência, muita retórica, muita inteligência, querendo fazer valer suas ideias. Tomemos cuidado com isso também. Irmãos, acredito que para esta tarde que poderíamos trabalhar em cima desta passagem é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe como povo de Deus, como igreja de Cristo, e nós vamos cantar as estrofes 3 e 4 do hino 366, firmeza, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus pela salvação que é pela graça por meio da fé e nada mais. A isto toda a nossa lealdade, toda a nossa devoção, todo o nosso serviço piedoso, digno e sincero. Amém? Vamos cantar pensando nisso? Que bênção termos a Jesus como autor e consumador da nossa fé, fé cheia de liberdade, fé cheia de vida, fé cheia de obras, fruto do amor, fruto da bênção de Deus em nossas vidas. Pedidos de oração, gratidão, súplica, intercessão, muitos nomes aqui. Atenção, irmãos. Sempre agradecidos pela provisão e pela proteção que temos recebido do Senhor. Própria realização deste Pão das Três é uma prova inequívoca, inconteste, da provisão e da proteção que Deus tem dispensado a cada um de nós. Portanto, todo louvor ao nosso Deus. Família do Leonel está se recuperando bem da Covid, graças a Deus. Tantos irmãos também que estão se recuperando de problemas de saúde, não somente a Covid, mas outros problemas de saúde. Graças a Deus pelos que estão recuperados, pelos que estão se recuperando. Os que passaram bem por cirurgias e estão aí plenos, restabelecidos, glória a Deus. Pedidos de oração,
pelas igrejas, né, irmãos? Vamos orar para que Deus proteja seu povo, que Deus nos guarde de falsos irmãos. É muito comum nós falarmos de falsos mestres, né? Nós falamos porque a Bíblia fala que sempre há falsos mestres e é um perigo e nós temos de tomar muito cuidado. Mas falsos irmãos, é difícil saber o que é mais perigoso, né? Aqueles que estão em evidência ali, que podem ser mais claramente vistos, ou aqueles que estão ao nosso lado e de alguma forma nos querendo levar para o caminho mau. Falsos irmãos, que coisa! Que Deus nos guarde, que Deus abençoe as igrejas, que Deus abençoe os pastores, que tem que olhar o rebanho, que tem de perceber, que tem de estar aí com os olhos e ouvidos atentos, o coração sensível, muita comunhão com Deus, muita comunhão com a palavra por meio do Espírito Santo, com muita percepção aguçada. Os pastores têm de ter percepção aguçada, discernimento, alerta, aí a antena, o radar constantemente ligado para perceber as coisas. Que Deus abençoe nossos pastores, os pastores do povo de Deus, os pastores do rebanho, pastores segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe os missionários. Nossa igreja está em campanha de missões mundiais. Que Deus abençoe os missionários batistas brasileiros em 85 países esparramados por 5 continentes. Deus abençoe suas famílias, os projetos que eles tocam, o trabalho de uma forma geral. Que a oferta levantada, chamada oferta especial, que a nossa igreja vai entregar nesse mês de março, que a oferta levantada seja suficiente para dar conta do sustento dos missionários e também dos projetos que necessitam de recurso. Missões nós fazemos com oração, com gente e com dinheiro. Esta é a fórmula para fazer missões, que nós encontramos no Novo Testamento. Gente comprometida com o reino, com o evangelho, com Cristo, logo. Oração, que é o recurso espiritual, não há como fazer missões sem oração, e o recurso econômico. É assim. E a campanha de missões está cunhada nisso, que Deus nos abençoe. Vamos orar pelos enfermos. Recebemos um pedido de oração há pouco da nossa irmã Isabelle do pastor Márcio Silva. A mãe da Isabelle, Maria Luísa, está aí hospitalizada, passou mal, então que Deus tenha misericórdia, que Deus a abençoe. Por falar em pessoas hospitalizadas, a irmã Sirlene Souza pede oração por seu sobrinho de 3 meses que está hospitalizado. Covid, nossos irmãos Abenomil e Carmelita, casal da nossa igreja, ambos com Covid. Luiz Carlos, irmão da Cida Fraga, está hospitalizado também, que Deus tenha misericórdia. Marcelo, da Paula, do João Batista, né? Marcelo e família com Covid, vamos orar. Davi, irmão da nossa irmã Vera do pastor Júnior, cunhado, portanto, do pastor Júnior. Davi está hospitalizado aí com problema sério de saúde, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus abençoe a família da Vera. É um pedido de oração por um rapaz chamado Ricardo, ele é amigo da família do Johnny Andrade. O Johnny mandou esse pedido de oração ontem no grupo dos homens. Oremos pelo Ricardo, está doente. Ana Lúcia, temos orado por ela já há um bom tempo, está aí com um quadro bem complexo, bem delicado em relação à Covid-19. Ana Lúcia é sobrinha da nossa irmã Ruth Lopes. Ana Lúcia já foi da nossa igreja. A irmã Luzia, também com Covid, está se recuperando em casa, está caminhando bem, mas
ainda afastada, que Deus tenha misericórdia da irmã Luzia e da sua família. A mãe da Edijaci, Dona Alzira, está hospitalizada. Oremos por ela. Oremos pelo pastor Josias, irmãos, nosso pastor missionário conveniado, responsável pela missão batista em Aracaju, nossa missão em Aracaju. Oremos por ele, por sua esposa, por sua filha que estão com Covid e também sua sogra e seu cunhado. Praticamente aí a família do pastor Josias passando por um tempo muito difícil, de muita prova, que Deus tenha misericórdia. Sempre em oração pela Tata, Gabriel Santana, Wilson, Irailda, irmãos nossos aí que têm desafios permanentes na área da saúde, né? Jusilene, filha da nossa irmã Zuleide, aguarda ansiosamente por uma cirurgia. Seu estado de saúde ele é complexo, o problema de saúde, perdão, é um problema complexo. Que Deus tenha misericórdia da Jusilene. O mesmo se aplica ao Tilson, primo da Kátia, que vem lutando bastante aí contra uma enfermidade. Que Deus tenha misericórdia dele, da família da Kátia. Luiz Dantas também, uma doença grave que o Luizão tem e conta com as orações da igreja, está aguardando uma cirurgia. Misericórdia, Deus, do Luiz. Juliano, a Lidiane, semana passada sofreu um grave acidente de moto, não corre risco de perder a vida, graças a Deus. Já passou por uma cirurgia, mas ainda aguarda outras cirurgias. Foi muito complexo aí o tratamento com o Juliano em decorrência do acidente de moto. Que Deus abençoe a Lidiane, o JJ e a família do Juliano. Há pessoas que estão aí com sintomas da Covid, estão realizando exames e estão apreensivas. Que Deus tenha misericórdia também. Não é fácil, né, irmãos? E vamos orar pelos demais enfermos. Sempre nos lembrando de famílias enlutadas e também nos lembrando de desempregados. Nós temos conhecimento de alguns, são poucos, é verdade, mas alguns irmãos da nossa igreja que estão aí na luta por um trabalho, por um emprego. Que Deus abençoe. Você e eu sempre conhecemos alguém que precisa de oração também nesse sentido. Oremos. E vamos orar, né, irmãos, pelos profissionais de serviços essenciais e pelas autoridades públicas da área da saúde. São esses os pedidos de oração e também a gratidão que temos no coração apresentados todos a Deus. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pelo Evangelho, o Santo Evangelho que nos salvou, o Evangelho de Cristo, a verdade de Cristo, a palavra de Cristo que habita em nosso coração. Te louvamos, Pai, que sejamos sensíveis ao Evangelho, que sejamos sensíveis à voz do Espírito que nos guia a toda a verdade. Te agradecemos pela palavra do Senhor nesta tarde. Te louvamos pela Igreja da Vila, que existe, vive e trabalha para a pregação do Evangelho. Glória ao teu nome, que esta igreja permaneça firme, inabalável e não ceda em nenhuma hipótese a quaisquer aventuras, a quaisquer coisas que sejam marginais à tua palavra. Tenhas misericórdia de nós, nos proteja de falsos irmãos, nos proteja dos falsos mestres. Senhor Deus, te agradecemos pela família do Leonel, que está recuperando bem da Covid, pelos demais irmãos que estão sendo tratados, que já se recuperaram ou que estão se recuperando, seja da Covid ou seja de outra enfermidade. Pedimos a tua bênção sobre todos estes nomes aqui citados, com graus diferentes de enfermidade, com dificuldades, muita limitação.
esperando cirurgia, tratamento, os que estão hospitalizados, aguardando voltar para casa, os que estão se tratando em casa. Deus, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor é Deus que pode curar, que pode reverter qualquer quadro, tem poder sobre toda enfermidade, não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Descansamos na tua soberania, na força do teu poder, na tua vontade livre e soberana. Portanto, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor ouça a nossa súplica, o nosso clamor. Pedimos a tua bênção sobre os enfermos, sobre os enlutados, sobre idosos, os que têm aí padecido com muitas limitações. Tua bênção sobre os que estão procurando emprego, mesmo em meio a um cenário difícil em que nos encontramos. O Senhor é Deus sobre esta situação também. Pedimos a tua proteção sobre os profissionais de serviços essenciais, os que trabalham na área da saúde e também tua direção sobre nossas autoridades na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Abençoe nossos líderes, nossas autoridades públicas, sobretudo os responsáveis diretos pela saúde pública. Misericórdia, Deus. Te louvamos por esta tarde, pela presença do teu povo neste Pão das Três. Que o Senhor abençoe a cada um, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas e amigos e familiares nossos que deste pão participam. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos que estão conosco, hoje às 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, às 18 horas, no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube, atenção, no YouTube, teremos um encontro do Ministério Infantil. Eu recomendo que todos participem desse encontro. É o culto das crianças, o culto do Ministério Infantil da nossa igreja. É um vídeo gravado que foi preparado há um tempo e que está à disposição da nossa igreja para a edificação das crianças e nossa também, é claro. Hoje às 18 horas, portanto, encontro do Ministério Infantil no IBVB YouTube. Amanhã, atenção, amanhã domingo, nossos cultos às 10h30 e às 19 horas, também pelo canal da nossa igreja no YouTube. Todos estão convidados, vamos cultuar a Deus. Todo culto a Deus é devido, pois Ele é digno de ser adorado e digno de ser amado, servido e buscado. E queremos fazer isso através dos nossos cultos também. Pão das Três retorna na segunda-feira, aqui na nossa página no Facebook, às 15 horas, com o pastor Júnior. Eu estarei de férias, irmãos, nossas férias aí a partir de segunda-feira até o dia 3 de abril. Retomamos as atividades na igreja no dia 4 de abril, se Deus permitir. Então, a partir de segunda, amanhã, estaremos juntos ainda aí, se Deus permitir, nos cultos, né? Pastor Júnior pela manhã e eu no culto da noite. E na segunda-feira, terei aí um tempo de descanso com a família, um tempo de férias, até o dia 3 de abril. O pastor Israel está retornando das férias na terça-feira. Terça-feira, dia 16, ele retorna de suas férias. Que Deus abençoe a todos nós. Até daqui a pouco no encontro do Ministério Infantil. Deus nos abençoe.